Graças a paz, irmãos, bom dia a todos. Na manhã desse domingo, eu estou aqui na igreja. O desejo mesmo é que todos os irmãos pudessem estar aqui junto com a gente, louvando o nome do Senhor. Contudo, esse lugar, o templo, a estrutura, as paredes, hoje elas estão impossibilitadas desse ajuntamento em função desse coronavírus, em função desse Covid. Mas nós cremos que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, a presença do nosso Deus é uma presença real, infalível. E nessa manhã eu gostaria de compartilhar com os irmãos a meditação, uma breve meditação sobre o texto de Salmos de número 46. E antes de lermos, nós vamos orar ao Senhor, clamar ao Senhor a sua graça, a sua bênção sobre nós. Feche seus olhos, curva sua fronte. Senhor nosso Deus, eterno Pai, Deus bendito, nós te exaltamos o nome e reconhecemos que não há outro Deus além de Ti. Reconhecemos a Tua grandeza, a Tua soberania. Reconhecemos que Tu és o dono de todas as coisas. Reconhecemos, ó Deus, de que absolutamente nada foge ao Teu controle. O Senhor domina sobre tudo, o Senhor domina sobre todos. Não há uma folha da árvore, nem um fio de cabelo de nossas cabeças que o Senhor não conhece, que o Senhor não permita cair ao seu tempo. Deus, diante disso, nós nos refugiamos no Senhor e bendizemos o Teu santo nome. Queremos, ó Deus, nessa hora, clamar que no nome de Jesus o Senhor abra o entendimento dos nossos irmãos, dos ouvintes, para a palavra que será de forma simples trazida à reflexão nessa manhã. Peço que o Senhor nos dê graça e nos ajude em nome de Jesus. Amém. Salmo de número 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Esse salmo de número 46 é um salmo onde os filhos de Coré ou de Corá cantam reconhecendo que Deus, somente Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Talvez uma das coisas que a gente mais precise nesses dias de tribulação, nesses dias de tormenta, nesses dias de ansiedade, nesses dias de quarentena, nesses dias onde o tempo parece pausado, e quando a gente liga a televisão a gente percebe que homens, mulheres estão sendo afligidos por esse vírus, por esse Covid-19. São tempos um tanto quanto agoniadores para o nosso coração. E esse texto ele vai trazer exatamente um alento, uma calma, vai trazer exatamente uma diretriz para todos nós.
Esse texto, Salmo 46, ele é dividido em 3 partes. E a primeira parte, bem como a segunda e a terceira, são afirmações que trazem as suas confirmações, as suas respostas no contexto, no meio desse texto. O versículo 1 desse salmo, ele diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O salmista, quando apresenta isso, ele agora vai narrar e explicar o porquê. Olha, diante de saber que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na tribulação, diante disso, nós não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam e na fúria os montes se estremeçam. Isso aí não é problema para a gente, segundo o salmista, porque Deus é o refúgio, fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações. É interessante que 3 vezes nesse texto o Senhor é apresentado como refúgio, como fortaleza, como socorro bem presente. O versículo 1 diz isso, o versículo 7 diz: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O versículo 11 diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, em todas as expectativas que esse texto traz de sofrimento, de dor, de ansiedade, esse texto vem reafirmando para cada geração de leitor que Deus é o nosso refúgio e socorro bem presente. Do versículo 1 ao 3 a gente pode ver, por exemplo, dentro dessa perspectiva de refúgio e fortaleza no Senhor, que Deus é aquele que domina toda a natureza, Deus é aquele que detém todo o poder nas suas mãos, Deus é aquele que domina os fenômenos naturais e aquilo que parecia ser indomável ao homem, aquilo que parecia ser incompreendido pela natureza humana, o salmista atribui o domínio e fortaleza somente ao Senhor, e ele diz no versículo 1, 2 e 3, que diante da certeza de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, não precisamos temer que a terra se transtorne, não precisamos temer que os montes se abalem no meio dos mares, no seio dos mares. E ele vai dizer: ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na fúria dessas águas os montes eles se estremeçam. O salmista está dizendo aqui que o nosso Deus é o nosso refúgio. Portanto, ele apresenta a Deus como aquele que domina sobre os fenômenos naturais, aquele que domina sobre todas as coisas. E diante dessa convicção, diante dessa certeza, nós temos que acalmar o nosso coração. Temos que acalmar a nossa mente, sabendo que nem as coisas que estão fora do nosso domínio, fora da nossa compreensão, fogem das mãos do Senhor. Pelo contrário, Deus cuida, Deus zela de todas as coisas. E sem dúvida alguma, irmãos, isso para nós é um alento, porque quando as coisas incompreensíveis elas começam a gerar desconforto no nosso coração, a palavra do Senhor vem mostrando que Ele domina sobre tudo que a gente não domina, que Ele tem o poder sobre tudo aquilo que é para nós desconhecido. Esse texto, dentre outras coisas, mostra que Deus não perdeu o controle de nada. No versículo 4 ao versículo 7, nós podemos perceber que Deus é um Deus da segurança, um Deus do conforto, um Deus que se mostra zeloso pelo seu povo. O versículo 4 ele vai dizer que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus e o santuário das moradas do Altíssimo. E Deus está no meio dessa cidade. Deus ajudará esta cidade desde antemanhã. Mesmo que bramam nações, mesmo que reinos se abalem, o Senhor faz ouvir a sua voz. E quando a voz do Senhor é ouvida, a terra se dissolve. E no versículo 7 diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha que interessante, ele vai dizer esse pedaço, essa perícope, ele vai dizer que Deus está no meio dessa cidade e essa cidade está sob a segurança do Senhor e nós não temos que temer. E aí a gente pode
aplicar e entender que cidade é essa, o que o salmista está falando. A gente pode aplicar sobre Israel de Deus. A gente pode ver que no meio de um mundo caótico, Deus tem um povo, uma nação, um povo que é propriedade exclusiva, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo eleito do Senhor. E para esse povo, no meio de todos os conflitos, no meio de lugares onde as nações bramam, onde há o bramido das nações, o Senhor faz com que a sua voz seja ouvida. E essa segurança que esse texto nos apresenta é a certeza de que se o Deus que criou todas as coisas, o Deus que é o dono da cidade, Ele está presente no meio dessa cidade, no meio desse povo, nós podemos descansar, porque esse é o Deus que nos dá segurança. Se Deus está cuidando de todas as coisas, irmãos, nós não precisamos temer absolutamente nada. Se Deus está cuidando de todas as coisas, o Deus de Jacó está conosco. Se há na cidade de Deus um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, esse rio de água viva, esse rio que flui trazendo alegria, expectativa, é sinônimo de que Deus está restaurando a nossa esperança. Deus está dando para mim e para você segurança. Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã que se pertencemos à sua cidade, ao seu povo, à sua nação, nós podemos descansar e saber que Ele é o nosso refúgio. Do versículo 8 ao versículo 11, Ele se mostra para nós como um Deus da paz. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, Ele põe fim à guerra, Ele acaba com os materiais de destruição, Ele quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. E aí o salmista usa uma expressão muito interessante: olha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos, acalmem o seu coração, vivam em paz. É como se ele estivesse dizendo: filhinhos, não se preocupem, está tudo sob o meu controle. E aí o versículo 11 ratifica a ideia de todo o texto: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha que interessante, esse Deus que domina sobre a natureza, esse Deus que dá segurança em meio ao caos, é o Deus que oferece paz, é o Deus que oferece tranquilidade, é um Deus que oferece para nós calma. E meus amados irmãos, quando temos esse Deus ao nosso lado, quando estamos com esse Deus ao nosso lado, nós não precisamos temer, nós precisamos crer e entender que esse Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nas tribulações. Portanto, ainda que o Covid-19 venha tentar roubar a nossa paz, venha a tentar roubar a nossa segurança, ou venha fazer com que as coisas se pareçam perdidas, que nessa manhã nós possamos ter o nosso coração cheio e reafirmarmos que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Vamos nos abrigar no Senhor, vamos nos encorajar no Senhor, vamos viver um dia de cada vez, convictos, confiantes no Deus da nossa salvação. Deus nos abençoe, Deus abençoe você, Deus guarde a sua vida, Deus te proteja, e que a realidade cultica dentro do templo seja restaurada em breve, mas enquanto isso não aconteça, que o nosso coração continue aceso pelo poder do Senhor, que as nossas escórias sejam consumidas pelo poder do Senhor, e que dentro das nossas casas sejamos sal e luz, homens e mulheres que confiam nesse Deus, que buscam a Deus, que se entregam tão somente nas mãos de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Eterno Deus, nós te exaltamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, e que a tua palavra faça morada em nosso coração. Abençoe os ouvintes, ó Deus, abençoe os nossos irmãos,
que o nosso coração seja plenamente preenchido pela Tua paz, pela Tua segurança e pela certeza de que o Senhor domina sobre todas as coisas que nós não compreendemos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Deus nos abençoe. Um forte abraço.